Ótimo. Vamos lá, gente. Aula de hoje a gente vai trabalhar sobre pureza de reagentes e rendimento de reação, certo? Antes de a gente começar a introduzir esse conteúdo, né, ver a parte da explicação, o que é que eu quero que vocês pensem? Vamos pensar comigo. Pensar na questão da pureza. O que é a pureza? Quando nós vamos utilizar os reagentes, a gente tem duas possibilidades, né? Ou a gente utiliza um reagente puro, ou seja, ele é 100% puro, ou a gente utiliza um reagente impuro, né? Um reagente que tem impurezas. Qual é o caso mais comum? É o caso de reagentes impuros. Por quê? Porque na prática, se a gente for pensar, isolar uma substância, deixar ela 100% pura, é um processo muito caro. Então, normalmente, a questão da pureza de um reagente, você só vai ter para medicamentos, alguns medicamentos, nem todos, certo? Ou quando a gente quer realizar um experimento ou uma análise laboratorial muito precisa. Nesses casos, aí sim a gente precisa ter um reagente extremamente puro. Qual é o problema disso? É que isso é muito caro, né? Purificar um reagente, até que você possa dizer que ele é 100% puro, né? É um procedimento extremamente caro. Então, na maioria dos casos, o que nós vamos fazer é utilizar uma. Oi? Ah, então deixa eu. Voltou? Ah, tudo bem. Então podemos prosseguir, né? Nada. Então vamos lá, voltando aqui, ó. Na maioria dos casos, o que é que nós vamos ter? Nós vamos utilizar nas reações substâncias impuras, substâncias que têm impurezas. Isso é problema? Não, não é nenhum problema. Qual é a única ressalva que a gente vai fazer? É que, vamos supor, se eu faço uma reação com reagente puro, se eu vou obter vamos supor, aí 1 quilo de produto. Se eu utilizar um reagente impuro, eu não vou obter mais 1 quilo. Eu vou obter uma quantidade menor. Então, possa ser que eu ache aí uma quantidade de 900 gramas, de 600 gramas, certo? Eu vou sempre ter uma quantidade menor do que o esperado quando eu uso um reagente que ele não é puro, certo? Um reagente impuro. Então, eu já posso dizer que quando a gente tem uma reação que utiliza reagentes impuros, o rendimento da reação ele vai ser sempre menor do que o teórico, ou menor do que se eu estiver utilizando um reagente puro, certo? Aí, com relação ao rendimento, a gente pode falar essa coisa, pode falar da seguinte maneira, né? Dois casos são importantes. Primeiro, se eu utilizar um reagente impuro, o meu rendimento sempre é menor do que o esperado. E segundo caso, quando eu faço uma reação, dependendo das condições que eu realizo essa reação, eu posso formar mais produto ou menos produtos. Vou dar um exemplo a vocês. Se eu pego aí um copo com água e coloco 2 colheres de açúcar, provavelmente, né, o açúcar ele não vai dissolver totalmente. Então, o meu produto, que seria essa açúcar dissolvida, ele vai ter uma quantidade. Agora, se eu pego esse mesmo copo com água, essas mesmas 2 colheres de açúcar, só que agora eu vou usar uma água quente, uma água a 90 graus Celsius, praticamente fervendo. Se eu colocar as 2 colheres de açúcar, ela vai dissolver totalmente. Consequentemente, a quantidade de produto será maior, certo? Então, uma reação, ela pode ter vários rendimentos, né? O ideal que a gente espera, né, em laboratório ou principalmente na questão de indústrias, de fábricas, é que a gente sempre tenha reações que tenha 100% de rendimento. A gente procura ter 100% de rendimento. Por quê? Porque aí eu digo que eu tenho uma reação muito eficiente, eu não vou ter percas, né? Todo reagente que eu uso consegue se transformar totalmente em produto. Isso é o sonho, né? Mas isso na prática não acontece, certo? Mas a gente sempre tenta ter o máximo de rendimento possível. Então vamos lá. O rendimento da reação, ele sempre é menor que 100%, certo? Em quais são os casos que eu vou pensar? Se eu estou utilizando reagentes que não são puros,
ou dependendo das condições de reação. Tem algumas condições que eu não consigo ter 100% de aproveitamento dos reagentes, né? Eu não consigo formar 100% de produto. Então é sobre isso que a gente vai falar. Vamos lá, pureza, né? Já expliquei o que seria um reagente puro, né? Mas aí tem uma explicação, né? Eu posso chamar pureza, né? Posso chamar grau, teor ou porcentagem de pureza. É a parte pura que vai estar em uma amostra, né? A parte que de fato ela vai reagir ali na minha reação é o que de fato eu vou utilizar para fazer o cálculo estequiométrico. Então, coloquei uma observação aí, ó, que impurezas normalmente eles não participam da reação. De que reação? Da reação principal. Ela pode até participar ou interferir na reação, certo? Deixar a reação mais lenta, mais rápida, alguma coisa nesse sentido. Mas normalmente ela não participa, ou seja, ela não forma um produto dentro da reação principal. Então, para a gente entender bem essa questão da pureza, observe esse frasco, esse pote que está aí, que no rótulo diz assim, ó, NaOH, isso é o hidróxido de sódio, que a gente conhece aí comumente como solda cáustica, né? As pessoas usam aí para desentupir ralo, desentupir pia, fazer sabão em casa, né? Quem gosta de fazer. Então vejam lá, esse hidróxido de sódio, qual é a massa que tem aí nesse frasco? 200 gramas. Só que ele coloca que esse hidróxido de sódio ele é 80% o seu grau de pureza, ou seja, ele é 80% puro. O que é que significa dizer isso? Que dessas 200 gramas que eu tenho, 80% é NaOH e 20% dela é impureza. Então, eu posso calcular, ó, 80% de 200 gramas é 160 gramas. E 20% de 200 gramas é 40 gramas. Então, eu posso dizer que desse frasco aí de 200 gramas, o que vai reagir de fato, ou seja, quando eu for fazer minha continha, colocar lá no cálculo, eu não posso colocar que eu tenho 200 gramas. Eu tenho que colocar que eu tenho 160 gramas, porque é a parte que vai reagir, certo? Só reage a parte que tiver NaOH. As impurezas, elas não reagem. Então, se fosse uma questão de exercício, eu não iria considerar o valor de 200 gramas. Eu iria considerar 160 gramas, porque é 80% de 200 gramas. Bom, então, para a gente entender bem isso, vejam esse exemplo aí, ó. Uma amostra de determinado reagente tem massa 22 gramas. Sabe-se que, ao sofrer uma reação, apenas 13,2 gramas da amostra reage. Determine o grau de pureza da amostra. Então, o que foi que nós vimos no slide anterior? Que se eu pegar o grau de pureza e multiplicar pela massa total, eu vou ter a massa que reage. Ó, a gente fez isso aqui. Olha lá. Grau de pureza, 80%, vezes a massa da amostra, né? A massa total, ó, porque a massa total é 200 gramas, a massa que eu tenho no frasco. Então, olha lá, 80% vezes 200 gramas me dá 160 gramas, que é a massa que de fato vai reagir. Tudo bem? Então, porcentagem, ou grau de pureza, vezes a massa total, me dá a massa que reage. Então, vamos lá, se a gente aplicar isso aqui. Qual é o grau de pureza? É o que eu quero saber. É aquela porcentagem. Quem é a massa dessa amostra? No enunciado, ele disse que a massa da amostra é 22 gramas. E ele disse que apenas 13,2 gramas da amostra é o que vai reagir de fato. Então, eu coloco aqui, ó, vamos substituir os termos. Pronto, tá aí. Pronto. Grau de pureza, a porcentagem. Massa total, 22 gramas. Massa que reage, 13,2 gramas. Então, o grau de pureza, eu posso aí, se eu achar melhor, chamar de X, mas tanto faz. Então, o valor que está com grau de pureza, né? Já que ele está multiplicando o grau de pureza, ele pode passar para o outro lado dividindo. Então, fica 13,2 dividido por 22. Então, nós vamos chegar num valor aí de 0,6. Como o grau de pureza ele sempre é dado, né, ou na maioria dos casos ele é dado em porcentagem, então só é a gente converter isso em porcentagem. Como é que eu faço? Vocês vão lembrar, né? Lá da matemática. Para transformar um número em porcentagem, eu multiplico por 100. Então, se eu pego 0,6 e multiplico por 100, nós vamos chegar em 60
Então, essa amostra aí, apenas 60% dela reage. 40% dela não reage. Tudo bem, gente? Me dê um feedback aí. Alguém fala aí para mim, se vocês estão conseguindo entender. Tudo bem? Mais alguém? Dúvidas? Até aí? Não? Bom, se alguém colocou lá... Ótimo, obrigado. Se alguém colocar lá no bate-papo, quando eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver o bate-papo, certo? Eu só vejo a tela. Aí, qualquer coisa vocês falam. Habilita o áudio e fala. Vamos lá. Então, vamos fazer mais um exemplo. Agora, certo? Aqui foi um exemplo bem tranquilo. Agora, vamos para uma questão, como se fosse, não, é uma questão de vestibular, certo? Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, o enunciado, ó. A decomposição térmica do nitrato cúprico, que é esse composto aí, né, ou nitrato de cobre, é a mesma coisa, é representada pela seguinte equação. Equação, bonitinha. Aí agora, calcule a massa de óxido cúprio, que é o óxido de cobre, esse CuO, que se obtém a partir da decomposição de 500 gramas de nitrato cúprico. Sabes que esta apresenta 75% de pureza. Então vamos pensar o seguinte, vamos ler com calma. Até já destaquei aí em amarelo as informações que são importantes. Primeira coisa que nós devemos pensar. Eu tenho que ter a reação balanceada, certo? Questão de estequiometria eu não resolvo se eu não tiver a equação balanceada. Então a gente vai precisar balancear, óbvio. Depois disso, o que é que eu devo observar? Como ele disse aqui, ó, sabes que 75% de pureza, apresenta 75% de pureza, então nós já temos que pensar que da amostra que eu tiver, eu não vou utilizar a massa que a questão deu. Por exemplo, nessa questão ele diz que a amostra ela tem 500 gramas. Então, na hora de fazer o cálculo, eu não posso utilizar 500 gramas. Eu tenho que calcular quanto é 75% de 500 gramas. Tudo bem? Aí eu vou estar calculando a massa que de fato reage. Bom, então vamos lá. Calcule a massa de óxido cúprio. Então, quando eu olho óxido cúprio, é o meu primeiro produto. Tá aqui, ó. Primeiro produto. Que será obtida a partir de 500 gramas do nitrato cúprico, que é o meu primeiro reagente. Certo? Lembrando que eu vou ter que pegar 75% apenas desses 500 gramas. Então, na minha reação, eu vou relacionar essas duas substâncias aí, ó. Aqui. Essas duas substâncias. O nitrato cúprico, que é CuNO3, 2, com o CuO. Tudo bem? Então, vai ser uma regrinha de 3 normal, relacionando os dois. Só que lembrem que primeiro eu vou calcular qual é a massa que reage daquela amostra de 500 gramas. Então, vamos lá. Nosso passo a passo vai ser esse aqui. Primeiro, determinar a massa que reage, né, pegando os 500 gramas vezes 75%. Depois, primeiro passo, eu vou balancear a minha equação, identificar as substâncias que estão relacionadas, né, e converter os coeficientes para a unidade dada na questão. Nesse caso é grama. E terceiro passo, resolver a regra de 3. Então vamos fazer. Vamos lá. Primeiro passo, determinar a massa que reage. Depois, desconsidere esse 500, nós vamos considerar 200, certo? Aquele valor ali está errado. Considerar 200 gramas. Esqueci de alterar lá no slide. Vamos lá. Então, ó, se eu tenho uma amostra de 200 gramas, vezes 75%, eu vou chegar a 150 gramas. Ah, professor, como é que eu chego nesse valor? Vocês vão lembrar o seguinte, não está em porcentagem? Então lembra, quando eu quero colocar em porcentagem, eu pego o número e multiplico por 100. Se eu quero tirar a porcentagem, né, que eu vou precisar tirar para fazer o cálculo, eu vou dividir por 100. Então, 75%, se você for fazer na calculadora, é a mesma coisa que 0,75. Então, se eu pegar 200 e multiplicar por 0,75, eu vou chegar a 150. Então, vamos lá. Então, a massa que reage é 150 gramas, não 200. Então, eu vou estar relacionando esses dois compostos, né? A equação já está balanceada, já fiz o balanceamento aqui. E aí a gente pode relacionar o seguinte, segundo passo, olha lá.
Coeficiente do primeiro reagente, 2. Então, é 2 mols. Coeficiente do segundo reagente também é 2. Então, também 2 mols. Aí vamos fazer o seguinte. Como ele deu massa no enunciado, eu vou transformar esses 2 mols e esses 2 mols em massa. Então, a gente faz primeiro o cálculozinho de massa molar. Tá aqui, ó. Se eu fizer a continha da massa molar desse composto, eu vou chegar a 188 gramas do primeiro e 80 gramas do segundo. Como é que eu faço isso? Lembra que a questão aqui ele dá os dados, ó. Massa atômica, o N vale 14, o O vale 16, o Cu vale 64. Então, só você olhar, quanto Cu tem? Só tem um, então pega a massa dele. N, quantos N's você tem? Tem um dentro do parênteses, mas veja que tem dois fora do parênteses, então é 2 N's. Então, tem 2 N's. O oxigênio tem 3 dentro do parênteses e tem 2 fora. Então, é 2 vezes 3, 6 oxigênios. Então, é 6. Você vê quanto é que cada oxigênio vale. Soma tudo, chega nesse valor de 188. Vamos lá. Então, aquela massa que tem lá o 188,80 é para 1 mol. Como você tem 2 mols, 2 vezes 188, que dá 376. Do outro lado, para o CuO, você tem 2 mols. Cada mol pesa 80 gramas. 2 vezes 80 gramas, 160 gramas. Tudo bem? Então, agora nós podemos estabelecer a regra de 3. Quando eu tiver 376 gramas do primeiro, eu vou conseguir formar 160 do produto. Na questão, ele disse que nós já calculamos que era 150 gramas, lembra? Era 200 vezes 75%, 150 gramas. Então, quando eu tiver 150 gramas do primeiro, quanto de produto eu consigo formar? X, regrinha de 3, e aí, resolvendo a regrinha de 3, né? Vamos fazer aqui. 376 vezes x, 376x. 150 vezes 160, está aqui. Então, resolvendo, 376x repete, 150 vezes 160 dá 24.000. Então, o 376 que está com x passa dividindo, nós vamos chegar que x é igual a 63,83 gramas. Tudo bem? Então, resolvemos nossa questão. Então, vejam, o que é que há de diferente do que a gente já havia feito? Esse cálculo aqui ele é igualzinho àqueles cálculos de massa que a gente fez em algumas aulas anteriores. Não muda nada. A única coisa que eu vou ter que ter atenção é que na hora que eu ver a amostra lá no enunciado, eu ver que eu não vou utilizar a massa que tiver no enunciado. Eu tenho que calcular quanto dela reage. Para isso, só eu observar o grau de pureza. Né? Quantos por cento é pura e fazer a continha. Até aí, gente. Tudo ok? Me digam se ficou claro. Tem alguém que ficou com dúvida? Se alguém ficou com dúvida, diz para tirar as dúvidas. Não? Pronto. Então vamos lá. Agora que vimos pureza, vamos falar sobre rendimento. Então o rendimento a gente já viu, né, que é o quanto eu consigo formar, né, de produto a partir dos reagentes. E a gente vai dividir esse rendimento em dois tipos de rendimento. Seria um rendimento teórico, que é a quantidade de produto que se espera obter para o rendimento igual a 100%. Ou seja, se todo reagente eles conseguir se transformar em produto. Se eu pegar todo o reagente e conseguir transformá-lo em produto, eu tenho um rendimento de 100%. Isso é, digamos, é o que todo mundo quer, certo? Isso seria muito bom se acontecesse. Mas na prática não acontece. Então, ó, no entanto, na prática, na realização das reações no laboratório, isso nem sempre acontece. O rendimento real ou reacional de uma reação é sempre menor, pois a maioria dos casos, os reagentes utilizados não são totalmente puros, ou seja, eles têm um pouquinho de impureza. Então, como é que nós podemos calcular o rendimento real? Nós podemos calcular o rendimento real fazendo da seguinte forma. Ó. Se eu souber qual o rendimento teórico, e eu posso calcular o rendimento teórico. Como é que eu calculo o rendimento teórico?
usando a minha equação, os coeficientes, bonitinho, certo? Coloco tudo bonitinho lá, vou ter o rendimento teórico. Como é que eu faço o rendimento real? Lá no enunciado, a questão ela vai dizer se o reagente é puro ou não. Então, calculo o rendimento real. Se eu pegar o rendimento real, multiplicar por 100 e dividir pelo rendimento teórico, eu vou ter o rendimento da reação. Quanto de fato eu consegui formar na minha reação. Isso é uma maneira, certo? Se ficou um pouco confuso, a gente vai aplicar essa equação no exemplo, vai ficar mais claro. Mas se ficar um pouco confuso, eu também tenho outra maneira de fazer, que é novamente usando uma regra de 3, certo? Vou colocar um exemplo aqui para ficar bem mais tranquilo a gente observar isso. Vamos lá. O exemplo é o seguinte, ó, nós queremos determinar o rendimento de uma reação, né? Aí o enunciado diz o seguinte, ó, em uma reação de produção de amônia, amônia é o NH3, certo? Eu não coloquei aí, pelo método de Haber-Bosch, foram utilizados 45 litros de gás hidrogênio, que é o H2, e foram obtidos 72 litros de amônia. Qual o rendimento dessa reação? Nas condições dadas, o método de Haber-Bosch, considere o volume molar seja de 0,18 litros por mol. Então vamos ter calma e vamos primeiro pensar nessa questão. Se eu tenho a reação, a gente já sabe que a reação tem que estar balanceada, sempre. Quem é que eu vou relacionar com quem? Certo? Para poder descobrir esse rendimento. Veja, se eu estou utilizando 45 litros de hidrogênio, desculpa, que é o H, e foram obtidos 72 litros de amônia, que é o NH3. Então eu preciso relacionar o H com o NH3. Certo? Você vai relacionar esses dois para descobrir qual o rendimento da reação. Então, qual a primeira coisa que eu devo fazer? Pego minha equação, balanceio. Está balanceada bonitinha. Então, se eu vou relacionar H com NH3, vamos observar os coeficientes. Quem é o coeficiente aqui do... Ih, rapaz, tem um erro. Aonde tem aqui, ó, nitrogênio, não era para ser H2, certo? Tem que ser N2, certo? H2 é hidrogênio. Então, vou também fazer essa alteração aí e mando para vocês. Vou alterar o PDF que já está lá no grupo, certo? Nitrogênio não é H2, é N2. Pronto, agora foi que eu me dei conta. Vamos lá. Então, vamos relacionar o N2 com a amônia, com o NH3. Então, vamos lá. Balanceei a minha equação. Está aqui, os coeficientes. Então, o que é que esses coeficientes me dizem? 1 é 1 mol e 2, para o NH3, são 2 mols. Lá no enunciado, ele falou em valores de volumes, ó, 45 litros de nitrogênio e 72 litros de amônia, do NH3. Então, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos transformar esse 1 mol e esse 2 mols em volume. Qual volume eu vou usar? Lembra, se eu tivesse na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, eu iria utilizar aquele 22,4. Né? Aquilo ali é bom que vocês saibam. Tem algumas questões que não dão o valor. Mas nesse caso, ele deu um valor totalmente diferente. Para esse processo, que é o processo de Haber-Bosch, que vai utilizar pressões e temperaturas bem elevadas, ele disse que o volume molar ele vale 0,8 litros por mol. Ou seja, toda vez que eu tiver 1 mol de um gás, nessas condições desse processo de Haber-Bosch, eu vou ter 0,18 litros. Então vamos lá. Para o N2, eu só tenho o coeficiente 1, que é 1 mol. Então é 1 mol vezes 0,18 litros, que é 0,18 litros. Para o NH3, o coeficiente é 2. Então, se eu tenho 2 mols, é 2 vezes 0,18 litros. E vai dar 0,36 litros. Então, até agora, veja, eu só estou pegando os coeficientes da minha equação balanceada e vendo a relação de volume. Ou seja, quando eu tiver 0,18 litros
de N2, eu consigo formar 0,36 litros de NH3. Agora, eu vou aplicar os valores dados lá no enunciado. Lembra? Olha lá, no enunciado ele diz o seguinte, ó, que eu tenho 45 litros do nitrogênio, que é o NH2, e 72 litros de amônia. Então é fácil. Você pega o reagente, certo? Aqui, para descobrir o produto. Então vejam, o valor aqui em verde, certo? 45 litros foi o que ele deu lá do meu reagente. Então, se eu utilizar os 45 litros de nitrogênio que foi dado no reagente, quanto de produto eu consigo formar? Aí a gente vai ver. Essa quantidade de produto que eu estou formando, ela é os 72 litros que foi falado lá no enunciado? Ela é menor ou ela é maior? É isso que a gente quer saber agora. Vamos lá. Então, resolvendo cruzado aí, então 0,18 vezes x é 0,18. Aí 45 vezes 0,36 vai dar um valor, né? E depois o que tiver com x passa dividindo. Resolvendo a regrinha de 3, vocês vão chegar a um valor de 90 litros. Então, o que é que isso aqui está me dizendo? Isso aqui é o valor teórico. Observe o seguinte. Se eu utilizar 45 litros do NH2, fazendo o cálculo teórico, quanto é que eu devo encontrar de NH3? Eu devo encontrar 90 litros. Só que a própria questão disse que quando esse experimento foi feito, se chegou a 72 litros. Ou seja, 72 é o valor real encontrado na prática, 90 litros é o valor encontrado nos cálculos, é o valor teórico. Então agora vocês podem fazer o seguinte, ó, determinar o rendimento. Então vocês vão montar uma regrinha de 3. Tem a explicação aqui do que eu acabei de falar, aqui, mas isso é vocês fazer a regrinha de 3. Ó, o valor teórico, o valor calculado, foi 90 litros. Então, o que é que eu posso dizer? Que se a minha reação ela tivesse um rendimento de 100%, certo? Se todo o reagente se converter em produto, eu devo esperar 90 litros. Então, 90 litros é 100% da reação acontecendo. Só que o real, que é o que foi dado no enunciado, né, o que foi visto lá no laboratório, foi apenas 72 litros. Então, se eu tenho 72 litros, quantos por cento da minha reação está acontecendo? X. Resolve meio pelos extremos, né? 90 vezes x, 90x. 72 vezes 100 dá 7.200. O 90 que está com x passa dividindo. Nós vamos chegar aí que o resultado dessa conta aí vai dar 80%. Então, minha reação, ela teve um rendimento de 80%. Tudo bem? Bom, isso é uma maneira de resolver. Qual a outra maneira? Né? É se vocês aplicarem aquela formulazinha que a gente viu. Rendimento da reação ele é igual ao rendimento real vezes 100 dividido pelo rendimento teórico. Então, o que é o rendimento real? Foi dado no enunciado. 72 litros. É o que eu vi lá no laboratório. O que é o rendimento teórico? É o que nós calculamos. 90 litros. Então, 72 vezes 100 dividido por 90, nós vamos chegar no mesmo 80%. Então, vocês escolhem se faz de um jeito ou se faz de outro. Tanto faz. As duas maneiras vai dar a mesma coisa. Gente, até aí, como é que tá? Tudo bem? Bom, então, para a gente encerrar nossa aula, né? Tem só mais um exemplo tá aqui, certo? Eu não vou ler o enunciado todo só por conta do tempo. Eu vou me deter, né? Nessa primeira parte aqui, ó. Eu só tenho... Opa, saí de novo. Vamos lá. Nessa primeira parte do enunciado, até chegar na equação, ele só está explicando, né, o processo aí para se obter o carbonato de bário, né, que é bastante utilizado e ele é obtido a partir de uma rocha, que essa rocha é o sulfato de bário, que é o primeiro reagente. Então, o que é que interessa? O que interessa é o seguinte, vamos pegar só a segunda parte aqui do enunciado, só essa aqui, ó. Ele dá a reação, a gente já sabe que a reação tem que estar balanceada. Vamos ler o enunciado. Sabe-se que o rendimento do processo é de 50%.
Calcule a quantidade em quilogramas de carbonato de bário puro. Quem é o carbonato de bário? Carbonato de bário é esse BaCO3 na reação, o segundo produto. A quantidade de carbonato de bário puro obtida a partir do processamento de 4,66 gramas de sulfato de bário. Sulfato de bário é esse primeiro reagente aí, esse BaSO4, certo? Então vamos lá. Quais foram as informações que a questão já me deu? Ele já me disse que esse processo ele só vai ter um rendimento de 50%, ou seja, quando eu calcular o valor teórico, certo? Calculei o valor teórico, na prática, eu só vou ter 50% do valor teórico, ok? Então, e aí como é que eu calculo o valor teórico? O valor teórico ele diz o seguinte, ó, ele quer que você ache a quantidade em quilogramas de carbonato de bário do produto BaCO3 obtidas a partir de 4,66 kg de sulfato de bário, que é o primeiro reagente. Então vamos lá, o que é que nós vamos fazer? Balancear a reação primeiro, depois vamos identificar quem são as duas substâncias que eu vou relacionar, que é o primeiro reagente e o segundo produto, né? Como a gente sempre obtém os valores em mols, na questão foi dada em massa, a gente transforma em mol para massa, e por último a gente monta uma regra de 3, né? E no final só é ver o rendimento real. Vamos lá, fazer agora o passo a passo, olha lá. Pronto, tá. Vamos lá. Se eu observo aqui, primeiro passo, balanceei minha equação, está balanceada bonitinho, certo? Lembre que a gente vai relacionar quem? O BaSO4, o primeiro reagente, com o segundo produto, que é o BaCO3, certo? Então, da minha equação, o que me interessa é isso aqui. Já tem a equação balanceada, tudo bonitinho. O que é que isso me diz? Que um mol desse reagente vai gerar um mol do produto. Então, vamos converter esse 1 mol de reagente, esse 1 mol de produto em massa, né? Já que lá na questão ele deu massa, deu quantidades em massa. Como é que eu faço? Massinha molar, certo? Se vocês calcularem a massa molar, vocês vão ver que essa primeira substância tem massa molar 233 e a segunda 197. Como eu só tenho 1 mol, então 1 mol é a própria massa molar. Né? Se eu tivesse 2 mols, aí eu multiplicaria por 2. Se fosse 3 mols, multiplicaria por 3. Mas como só é 1, é a própria massa. Aí agora a gente monta a regra de 3. Olha lá, 233 gramas do primeiro gera 187 gramas do segundo. Isso obtido a partir dos coeficientes. Lá no enunciado da questão, diz que do reagente eu tenho 4,66 quilogramas. Então, do outro lado eu vou ter X. Aí vocês podem me perguntar, professor, na coluna, na primeira coluna eu observo que o primeiro está em gramas e o segundo está em quilograma. Eu tenho que transformar em quilograma, deixar os dois em quilograma ou os dois em gramas? Não. Por que eu não preciso transformar? Porque tudo é massa, certo? Grama é massa, quilograma é massa. O que é que eu não poderia? Se fosse massa com volume, massa com mol, basicamente isso, né? Eu não posso ter unidades diferentes, grandezas diferentes. Mas como tudo aí é massa, não tem nenhum problema. Então, o que eu devo observar é, se eu tenho um valor em quilograma, 4,66 quilogramas, do outro lado eu também devo achar em quilograma. Bem, então é x quilogramas. Resolve a regrinha de 3. Tá aí montadinha a regra. Tá aqui. Regrinha de 3. Então, resolvi minha regrinha de 3. Nós vamos chegar no valor de 3,94 gramas. Esse é o rendimento o quê? O rendimento teórico, certo? Fiz a continha, rendimento teórico. Então, agora é a hora da gente determinar o rendimento real. Então, se a gente fazer, 3,94 é o rendimento teórico, é 100%. Só que na questão diz que essa reação tem um rendimento de apenas 50%. Então, 50%, x. Meio pelos extremos, resolvo. E aí nós vamos chegar que x, né, vai ser igual a 1,97 kg, que é a mesma coisa que os 50% daquele rendimento teórico. Certo? Então, essa última parte aqui vocês também poderiam aplicar naquela questão daquela formulazinha. Rendimento é igual a rendimento real vezes 100% dividido por rendimento teórico. Ficou claro, gente?
Finalizamos. Deixa eu só voltar aqui para o quadro. E aí, gente? Me digam aí se ficou claro a compreensão. Tudo certo? Sim. Ótimo. Então vejam. Tudo bem? Kailane? Ótimo. Bom, então agora a gente vai encerrar, certo? Aí vai ficar para vocês fazerem, acho que foram 4 questões ou 5 que eu deixei lá na lista, certo? Teve alguém que me perguntou alguma coisa em relação à primeira, não foi isso? Na hora do exercício, deixa eu só olhar aqui o comentário. Falei se eu acho. Ana Clara, que é isso, Ana Clara? Vejam, vocês vão ter que observar aquele passo a passo que eu coloquei, certo? Quando for uma questão de pureza, ok. Quando for uma questão de pureza, o que é que vocês vão ter que pensar? Toda reação, né, que o reagente ele é impuro, vocês nunca vão ter a quantidade máxima de produtos a ser formada. Então, só é primeiro vocês calcularem. Bom, se eu tenho uma amostra de 100 gramas, se ela tem 30% de impureza. Ó, 30% de impureza, 30% de 100 gramas é 30 gramas. Então, 70 gramas é a massa que eu vou utilizar, certo? Se eu tenho uma amostra de 300 gramas, e a questão diz que ela tem 20% de impureza. Ó, 20% é impuro, então 20% de 300 gramas, 20% é 60 gramas. Então eu pego 300 gramas, tiro 60 gramas que é impureza, sobra 240. Então 240 é o que eu vou utilizar. Só é a gente ter cuidado nisso, certo? Quando for pureza de reagente. E quando for rendimento, aí o rendimento ele pode ser dado na questão, para você descobrir quanto vai formar, ou ele pode lhe dizer quanto formou de produto, para você descobrir o rendimento. Em ambos os casos, o que vai mudar só é quando você calcula o rendimento. Vamos lá. Se ele fala que o rendimento vai ser dado, melhor, se ele dá o rendimento da reação, certo? Quantos por cento de rendimento teve, então você já coloca logo no início, certo? Calcula o rendimento teórico, faz a continha com o rendimento teórico. O rendimento real vai ser dado na questão, aí você usa o rendimento real e o rendimento teórico para determinar a porcentagem de rendimento, certo? É só seguir aquele passo a passo, né? Primeiro passo, segundo passo e o terceiro passo que foi dado lá no, no slide. Sim, eu sei que vocês têm aula de Márcio, certo? E realmente passaram 3 minutos no meu relógio. Então a gente vai encerrar a primeira. Com relação ao balanceamento, Alice, aí eu coloco lá no grupo da sala, certo? Eu acrescento lá uma notazinha mostrando como faz o balanceamento. Bom, por hoje eu vou pedir só que depois vocês coloquem, mandem uma mensagem para mim, né, quem estava online, que eu acabei não tirando aqui um print, para me fazer a frequência, ok? Valeu, gente, vamos lá para a aula de Márcio. Tchau, tchau.